Aqui o nosso culto é rápido, é simples, mas também é bem objetivo, né? Nós temos aqui menos de 2 horas para tentar fazer tudo que temos, mas o importante é a objetividade, né, que temos com relação ao culto, né? Então eu quero pedir você para pegar a sua Bíblia agora, para a gente estar meditando na palavra do Senhor. Eu queria aqui dizer que a nossa forma de pregar, o método que nós temos usado aqui, é um método de exposição. A gente expõe as escrituras, mas de uma forma coletiva, né? Então assim, eu exponho o tema e nós falamos juntos, aquilo que você entender do que está sendo dito, falado, você pode dar a sua opinião. Quem sabe algo que você fala possa ser resposta de Deus para o seu irmão que está do seu lado, e assim, né, sucessivamente. Então, a forma como temos feito aqui, Deus tem falado muito com a gente, né, Tiago? Há uma edificação coletiva, e ninguém aqui é estrela, fica no centro, que Deus tem dado cada um aqui no seu momento muito importante. Eu quero sugerir o tema hoje para a gente falar, que é o tema restauração. Tá? Já grave esse na sua mente aí. Restauração é o que vamos falar. Quero ler um texto com vocês, que está no livro de Neemias. Livro de Neemias. Vamos começar aqui a partir desse texto. Neemias, capítulo 1. Graças a Deus. Maravilha. Louvado seja o nome do Senhor. Neemias, capítulo 1. Neemias está depois de Esdras. Alguém fala, mas onde está Esdras, meu Deus? Então, tá bom, Esdras depois de 2 Crônica. Alguém fala, onde está isso? Nunca ouvi falar. Vamos lá, o nosso objetivo é esse, que todos nós sejamos treinados, né? Por alguns sábados retrasados, nós tivemos aqui algumas jovens, né? Talvez nunca tinha pegado uma Bíblia, não sei se foi essa a minha visão, mas a gente se ajudou aqui, foi muito bom, né? E elas gostaram, né? Vamos ter a oportunidade de tê-las mais vezes aqui para ser discipulado. Neemias, capítulo 1, agora todos acharam? Amém. Ela tem uma irmã procurando ainda. Ajuda ela aí. Esses dias foi lido o Ruth. Eu não encontrei. Eu sei que foi no índice. Foi Senhor, ela pediu da Temos somente Fiquei perdida na culpa. Falei, cadê a Macuca? Foi com nós. Não achei. Ela achou? Achou para ser hebreu. Achou aí? Mais fácil de achar. Vamos ler o versículo de número do 1 ao 4, simplesmente. Eu vou estar lendo, vocês acompanham. Diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu que no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e estavam no cativeiro, e acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram no cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando, orando perante o Deus do céu. Vou ler o 5 também. Disse: Senhor, Deus dos céus, grande e terrível, que guardas o conserto e a benignidade para com aqueles que te amam, e guarda os teus mandamentos. Vamos somente até aqui. Eu quero frisar o versículo de número 3 e o 4, que diz assim: e disseram-me os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Amém. Vamos lá. Eu quero falar com o outro, ficar de pé, daqui a pouco eu sento, quero dar uma relaxada aqui. Eu queria que vocês pensassem sobre a possibilidade dessa palavra restauração, já pudesse ir adiantando com a sua mente aí, comece a imaginar o que significa para você restauração. O que é restauração? Na tua cabeça, né? Na tua mente, tá? E depois nós vamos tentar desdobrar aqui esse entendimento
para ver o que Deus vai falar conosco através desse texto aí, tá? Mas antes disso, eu queria só passar para vocês o que está acontecendo aqui nesse texto que acabamos de ler. O cenário aqui que lemos, né, o cenário de Neemias capítulo 1, o endereço geográfico é Suzã, tá, a antiga capital da Pérsia. Era aqui que Neemias vivia, trabalhava como copeiro, tá? Então a profissão de Neemias era copeiro. Provavelmente Neemias nasceu aí no cativeiro, tá? Porque no ano de 586, Nabucodonosor invadiu Jerusalém, acho que pela primeira vez, e levou muitas pessoas cativas para a Babilônia. Nessa leva foram os pais de Neemias e ele acabou nascendo no cativeiro. Ele se tornou um copeiro, né? Um copeiro do rei Artaxerxes, né? O Artaxerxes. E eu queria que você entendesse que essa profissão era muito interessante. Alguém acha que copeiro é só aquele que leva uma bandeja de vinho, de bebida para o rei experimentar, e não é só isso, tem muita coisa interessante. O trabalho do copeiro, além de levar a bebida para o rei, ele tinha que experimentar a bebida antes para proteger o rei de qualquer bebida envenenada, né? Existiam algumas conspirações, então por isso que o copeiro existia, para proteger o rei, e também assim o padeiro, né? Que era aquele também que experimentava as comidas. No caso de Neemias, ele não só era copeiro no sentido de experimentar bebidas ou levar bebidas, mas ele também era a segunda função do copeiro era ser conselheiro do rei. Então, se você ler o texto inteiro, por exemplo, você vai perceber que existe uma boa relação de Neemias para com o rei Artaxerxes. Então, ele era conselheiro do rei, de maneira que quando ele se aproximou com o servante triste, o rei logo percebeu que eles tinham uma boa relação, uma boa amizade. Então, esse é o cenário, tá? Suzã, e também aqui está a profissão de Neemias como copeiro. O que acontece é que lá de Jerusalém, ele recebe a visita de um dos seus irmãos, que traz uma notícia não muito boa, e acho que ninguém aqui gosta de ouvir péssimas notícias, né? Mas uma hora ou outra acontece. E a notícia é essa: Neemias, acabei de chegar a Jerusalém, e a notícia é essa: Jerusalém está destruída, destruíram nossa cidade, a cidade dos nossos pais, a nossa terra natal está destruída, os muros da cidade foram derrubados, as portas foram queimadas, e o povo está em uma grande fome, em uma grande miséria. O desdobramento do texto vai dizer que ele ficou angustiado, como lemos aí, e chorou, jejuou, orou a Deus. E primeiro ele foi até Deus, depois ele foi até o rei pedindo permissão para ele ir para Jerusalém para tentar restaurar aquela cidade. Mas como estamos falando de restauração, eu queria que algum de vocês repetisse para mim o versículo 3, porque é aí que está a chave daquilo que vamos falar. Quem pode? Versículo 3. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província, estão em grande miséria, desprezo, e o muro de Jerusalém fendido, e as suas portas queimadas a fogo. Ok. E é exatamente sobre essas portas que vamos tentar falar aqui, tá? Não deu tempo de falar de todas elas, por meio de algumas. Falando de restauração, quando Neemias chegou lá em Jerusalém, uma das primeiras coisas que ele mexeu para começar o trabalho de restauração foi nas portas. Existiam duas coisas importantes na cidade: os muros e as portas, tá? Tanto pela segurança, quanto também pelo comércio, tanto também pelo símbolo, né, que representava cada porta. A antiga Jerusalém do tempo de Neemias, ela possuía 12 portas, tá? A Jerusalém de hoje, atual, se você for agora lá em Israel, você vai perceber que só restaram 8 portas, tá? Então, nós vamos falar hoje sobre a antiga Jerusalém, tá? Do tempo de Neemias, é o que mais nos importa aqui. A de hoje não me importa muito. Então, essas 12 portas foram todas queimadas. Então, Neemias tem uma missão de restaurar uma por uma, porque é muito importante isso. E o interessante, curioso, é que 12 portas tinha na cidade, e cada uma delas possuía um nome, tinha um nome específico para cada uma dessas portas. E cada nome dessas portas tinha um símbolo importante, profético também, espiritual por trás de tudo isso. Então, por isso a importância de ser restaurada essas portas. Então, vamos começar com a primeira porta. A primeira porta que foi restaurada, né, dentre as 12, que Neemias colocou trabalhadores, ajudantes para restaurar, foi a porta por nome de Porta das Ovelhas. Eu quero que você deixe a Bíblia aberta no livro de Neemias, vamos trabalhar muito no capítulo 3. Vira a página aí do capítulo 3.
Aí vamos fazer aqui eu quero que agora vocês vão usar, vocês vão ler, tá? Eu vou só digitar aqui e vocês vão ler. E comentar também para quem quiser. Então, falando de restauração, abra no capítulo 3 de Neemias e vamos tentar aqui falar um pouquinho sobre restauração. Mas antes de ler o texto, eu queria perguntar aqui para se alguém quiser falar, alguém aqui pode definir para mim o que é restauração? O que é algo restaurado? Você pode me dar aqui uma opinião sua? Que fala, Neymar? Algo novo? Algo novo. Recomeço. Recomeço. Só botou 2 peças do tabuleiro, tem mais. Eu acho que tem mais, né? Tem. Quem pode mais me ajudar? Mudança. Mudança. Algo novo, recomeço, mudança. Entrega. Entrega. Acho que entrega do que nem entrega. Foi de pizza? Tô brincando, tá? Tô brincando. Reconstruir. Reconstruir. Mas pensa na palavra restauração, pensa em algo que você tem e quebrou. Você vai restaurar aquilo. Você vai restaurar. Conserto. O que mais? Olha quantas palavras estamos encontrando aqui dentro de uma só. Tem muito. Né? Põe a cabeça que funciona, deve ter mais aí. Pintar de novo. Você falou entrega, mas pode usar outro também. Pode... entrega, mas pode falar. Nova chance. Nova chance. Isso, boa. Tudo está dentro de restaurar. Olha só quão profundas são as coisas. Tem que parar para pensar. Ok. Se alguém quer falar depois, me corta e pode falar que eu deixo, tá bom? Beleza, vamos lá. Então restaurar tem a ver com isso, tá? Com tudo que vocês falaram aí e muito mais. Então vamos entender a importância que tinha de ser restaurada aquelas portas daquela cidade. Então vamos lá, a primeira porta que foi restaurada foi a porta chamada de Porta das Ovelhas. Em algumas traduções está a Porta do Gado. Eu gostaria que alguém lesse para mim, por favor, Neemias capítulo 3, versículo 1. E levantou-se Eliasabe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as suas portas, e até a torre de Imea consagraram, e até a torre de Ananiel. Misericórdia. É assim mesmo, a Bíblia, Antigo Testamento principalmente. Aí em alguma tradução aqui está a Porta das Ovelhas, só para me entender? Ou toda está gado? Está gado. Ok. Geralmente é a mais recente. Né? Alguém está usando QNVI? NVT? A minha é King James. Porta das Ovelhas? Porta das Ovelhas. Porta das Ovelhas, eu também, né? Então tá bom. Então, vamos lá. Então a primeira porta que foi restaurada foi a Porta das Ovelhas. Eu falei que tem 12 portas. Tá? Por que essa porta foi a primeira a ser restaurada? Por quê? E por que ela foi restaurada? Por quê? Porque a Porta das Ovelhas tem um simbolismo. Ela representa a porta da consagração. Então, vou explicar. A Porta das Ovelhas, ela era uma meia porta, basicamente assim, uma porta pequena, onde passava só os animais que era separado, consagrado para o sacrifício. Então passava 2 tipos de animal, o gado e a ovelha, que eram os 2 animais mais utilizados para o sacrifício do templo. Sim. Entendeu? Então era uma meia porta e por ela só passava esses 2 tipos de animais. Ou ovelha, ou cabrito, né, da família de ovelha, ou gado, né, que era os animais utilizados para consagrar a Deus como oferta. Então essa porta significa a porta da restauração, aliás, da consagração a Deus, e por isso que ela tinha que ser restaurada, porque uma vez que ela foi quebrada, queimada, cessou a consagração ali naquela cidade. Era importante, né? Então, trazendo para a nossa vida, como é importante nós termos essa porta restaurada, porque as nossas vidas precisam ser consagradas 100% a Deus. Eu lembrei agora do hino da harpa cristã, 432, e quem sabe canta: minha vida seja assim. Cadê o assim, Não tem não, é? Meu Deus do céu. Consagra-te, Senhor, possa sempre tu por mim
Opera o teu amor, A minha alma Salvador, no teu sangue puro carmesim, minha vida toma para ser Senhor tua. Amém? Quando ficou bom, a gente para. Então, que a minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor. Olha, então, essa porta da consagração, ela é muito importante. Um dos significados mais importantes da vida cristã é quando ele tem a vida consagrada a Deus. A pergunta é essa: a nossa vida está consagrada a Deus? Nós somos devotos a Deus? Nós somos oferecidos a Deus? Nós estamos, de fato, entregues como oferta para Deus? E prega-se por aí que a melhor oferta é aquela que é o maior valor, né? A melhor oferta é o nosso coração. A melhor oferta é o teu corpo sendo entregue como oferta a Deus, como sacrifício vivo a Deus. Então é importante que nós tenhamos uma vida de consagração. Quantas pessoas já não têm mais uma vida de consagração a Deus? Se sente distante. Tem um nome de cristão por causa da religiosidade, que é uma capa, mas por dentro ele sabe que não há mais uma vida consagrada, não há mais sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Um dos sinais que eu estou consagrado a Deus é o seguinte: quando eu ouço o louvor, eu já choro, já entrego a minha vida ao Senhor, já me lembro, eu não tenho mais dificuldade de adorar, de sentir a presença do Senhor, porque eu estou consagrado. E ser consagrado não é só 2 horas de culto, não é só os domingos. Consagrado é a vida inteira consagrado. Eu sei que é bom a gente veio falando no carro, né, a irmã comentando ali sobre congregar. É muito bom congregar. Quando você fica pouco tempo sem congregar, aliás, quando se congrega com pouco tempo, sei lá, um dia, a cada 15 dias, você fica fraco na fé, você sente aquelas forças se acabando, você fica diferente. Mas quando você está com a vida consagrada a Deus, você cria um devocional, você dá um jeito, porque você não consegue ficar sem servir, sem buscar a Deus. Então é importante, tá? Essa porta tem que ser restaurada, a porta da consagração, a porta das ovelhas tem que ser consagrada. E o que eu achei mais curioso, mais forte, foi quando eu descobri quem de fato, qual o maior símbolo dessa porta. Está lá no livro de João, capítulo 10. Quem pode ler para mim? É uma referência sobre a porta das ovelhas. João, capítulo 10. Você vai ler para mim o versículo de número. Quando achar, eu falo o versículo. Qual número? Versículo 7. Tornou-se, pois, Jesus a dizer-lhes: em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Eita, será que alguém entendeu aí? Será que alguém entendeu? Mas estamos falando aqui sobre a importância de restaurar a porta das ovelhas, que é a porta da consagração. E Jesus fala assim, ele falou o que mesmo? Lê de novo? Em verdade vos digo que eu sou a porta das ovelhas. Ou seja, ele é a própria consagração. Quando passamos por Jesus ou entregamos a nossa vida para Ele, Ele mesmo nos consagra. Ele mesmo nos santifica. Isso é importante. Isso já nos leva aqui a outro leque, né? De que não existe santificação própria. Eu não consigo me santificar. É Deus que me santifica. O Júnior não vai, eu sou santo, eu me tornei santo. Não. É Deus que te santifica. À medida que você passa por a porta das ovelhas, que é Jesus, Ele te consagra. Agora, sair da porta não é mais consagrado. Isso é interessante. Então, Ele é a porta das ovelhas e essa porta na nossa vida tem que ser restaurada. Ou seja, a nossa comunhão com Jesus tem que ser restaurada. Alguém quer comentar? Fique à vontade. Enquanto alguém vai pensando o que comentar, talvez, alguém pode abrir em Romanos capítulo 12? Qualquer pessoa que achar pode ler, tá? Romanos capítulo 12, somente o versículo 1. Boa noite. Amém. Boa noite. Portanto, caros irmãos, rogo-vos pela misericórdia de Deus, que apresentei o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto lógico. Exatamente. Então vamos lá. Na porta das ovelhas, o que era consagrado? Era um animal, né? Uma ovelha ou um gato, um boi, sei lá, um bezerro, alguma coisa. Mais puros. Só que o animal, ele é irracional. Ele não sabe o que está acontecendo com ele. Então é um sacrifício morto, porque ele não sabe.
Aí Paulo fala assim, mas vocês não, vocês apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. Ou seja, os animais não sabiam o que estava acontecendo com ele, mas vocês sabem o que está acontecendo com vocês. Então, faça de maneira inteligente, consciente, de que vocês sabem o que vocês estão fazendo para Deus. Então, quando nós viemos cultuar, o culto tem que ser consciente. Eu estou aqui porque eu estou decidido, eu sei que Jesus está aqui, eu sei que eu preciso dele, é consciente. Eu estou ofertando a minha vida para ele consciente. É um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Então, o que vai agradar a Deus é aquilo que é vivo e consciente. Amém? Porta das ovelhas, porta da consagração. Se alguém quiser comentar, pode me cortar, tá bom? Fica à vontade. Segunda porta que foi restaurada está no capítulo 3, que é chamado de, também no capítulo 3, vamos trabalhar muito no capítulo 3, que é chamado de a porta do peixe. Para quem quiser, para quem que está anotando, já vai adiantando já, tá bom? Porta do peixe está no capítulo 3 e versículo 3. Vamos lá. Eu quero todos vendo, hein? Quem vai agora? 3, versículo 3. Isso. E a porta do peixe edificaram os filhos de Acena, a qual emadeiraram e levantaram as suas portas com as suas fechaduras e os seus ferrolhos. Ok, essa é a porta do peixe. Vamos lá. Segunda porta que foi restaurada. O que significa a porta do peixe lá em Jerusalém? Vamos lá. A porta do peixe era uma porta que por onde passavam os pescadores, tanto para ir pescar, quanto na volta da pesca com a pescaria, possamos dizer assim. Então é uma porta por onde, uma porta específica só para os pescadores. O que significa a porta do peixe? Qual é o símbolo trazido para o Evangelho? A porta do peixe representa a produtividade da pregação do Evangelho. A porta do peixe representa a produtividade do ID, né, que o Senhor nos mandou ir